Bom dia! 30 de julho de 2024, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse, o 20º vídeo, 20 vídeos. O 20º vídeo da série é Lula, a biografia. Lula, a biografia. Livro escrito por Fernando Moraes. Ele, desde 2011, vem reunindo, vem juntando informações passadas a ele pelo próprio Lula. Primeira edição, publicado em 2021. Então estamos aqui mostrando fatos relevantes ocorridos na vida de Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de entrar aqui no tema, o tema de hoje é a prisão de um irmão de Lula e a tortura dele pela ditadura militar. É o que vamos mostrar nesse vídeo. Antes de entrar propriamente no vídeo, vou aqui ler os comentários de 7 pessoas lançados no meu vídeo de ontem, o 19º. Então as pessoas aqui, um abraço para o Livre Pensador, para Edson Martins, que mora na linda cidade Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Um abraço também para o Antônio Carlos Bernardo, que se esconde em Santo Antônio da Platina, no Paraná. Um abraço para Edson Lemos. Um grande abraço para meu amigo Sebastião Hilário, que mora em Itabira, Minas Gerais, terra de Carlos Drummond de Andrade. Ano passado, ano passado, tive o prazer de sair daqui de Brasília e ir até Itabira para conhecer meu amigo Sebastião Hilário. E eu o conheci pessoalmente. Um grande abraço a ele e as 4 irmãs dele. E um abraço também para o Antônio Edilson e para o grande Lucas. Eis aí as pessoas que escreveram no vídeo de ontem. Então vamos mostrar mais um terror da famigerada ditadura militar. O irmão de Lula sendo barbaramente torturado. Vamos lá. Muito bem. Vamos aí à esquerda acima, lá no quadro. Letra A. Vamos lá. No dia 24 de setembro de 1975, veja que nesse ano eu estava morando em Sobral. Em setembro de 1975, eu estava ali com 18 anos e ia para fazer 19 em novembro. E em dezembro, saí com a família, deixei Sobral e fomos morar em Fortaleza. Muito bem. Então, no dia 24 de setembro de 1975, Lula fez a primeira viagem dele fora do Brasil. A primeira viagem de Lula ao exterior. Ele foi ao Japão. E ele foi fazer o que no Japão? A Toyota e a Nissan, 2 grandes fábricas, elaboraram um seminário com vários sindicalistas de vários países. E elas convidaram 3 sindicalistas. Aí estão 3 convidados brasileiros. Lula, que era o presidente dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o Argeu Egídio dos Santos, que era o presidente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, e o Jorge Noman Neto, que era presidente da Federação dos Metalúrgicos de Minas Gerais. Então, 3 brasileiros apenas,
3 sindicalistas foram convidados pela Toyota e pela Nissan para participarem do seminário no Japão. Muito bem. Durante a viagem ao Japão, houve uma parada no México e ali o Lula teve um problema na voz, na garganta. A garganta doendo muito, inchada, e ele não conseguia dizer nada. Muito bem. E ali, tendo uma crise, ele, juntamente com os 2 amigos, ficaram no México, mais ou menos uma semana no México, em um hospital. O Lula, recuperado, aí eles seguiram viagem para o Japão. Chegando lá, eles já pegaram o seminário já fluindo, já havia iniciado. Muito bem. Lá no Japão, o Lula recebe um telefonema. Lá no Japão. Quem passa o telefone para ele, a mensagem via telefônica, é o advogado Sebastião de Paula Coelho. Por telefone, ele diz ao Lula que o irmão dele, o Frei Chico, havia sido preso. Então aí está. O advogado Sebastião de Paula Coelho passou a informação para Lula, a de que o irmão de Lula, o Frei Chico, o nome dele completo, José Ferreira da Silva, mais conhecido por Ziza e também por Frei Chico, havia sido preso. E o advogado Sebastião disse ao Lula também que o Lula ficasse no Japão, porque a coisa estava feia no Brasil. A prisão do Frei Chico foi no dia 1º, veja aí à esquerda. Frei Chico, irmão de Lula, José Ferreira da Silva, ele foi preso no dia 1º de outubro de 1975, uma quarta-feira. Um carro sempre aperua veraneio. Quando eu fui policial civil aqui em Brasília, trabalhei na Papuda, na maior penitenciária do Distrito Federal, e ali nós tínhamos esse carro aí sempre, vários carros veraneio, carros grandes, e os presos eram jogados na traseira do carro, não é? Havia uma pequena cela ali, a perua veraneio. Então veja bem, os militares, em plena ditadura, os militares andavam sempre com carros sem placa, porque eles praticavam crimes e não queriam que fossem descobertos. Então eles usavam carros sem placa. Então parou uma perua veraneio sem placa, de frente à casa do Frei Chico. Ele vivia com a esposa dele, pobre, um cara pobre, trabalhador. Ele também era torneiro mecânico e além disso ele era soldador. Um cara que fez cursos, né, no Senai, ele também, para melhorar a vida. E ele vivia nessa casa com a Ivene, a esposa dele. E aí parou um carro lá. Os militares desceram dessa veraneio, todos fortemente armados, pegaram o Frei Chico dentro de casa, invadiram a casa. Veja o que é a desgraçada ditadura. Eles invadiram a casa do cidadão, pegaram o Frei Chico, colocaram um capuz de brim na cabeça dele e levaram o rapaz. O destino, até então ninguém sabia, o destino do Frei Chico, ele foi encaminhado para o 36º Distrito Policial, que ficava na rua de Tutóia, bairro Paraíso, o chamado DOI-CODE, já mostrei aqui, não é? Organismos, lugares de tortura do regime militar da ditadura. Muito bem, então ele foi para lá, gente. Até aí, a esposa dele não sabia qual era o destino do marido, porque policiais entraram lá e levaram à força o rapaz.
e ela pensou que se tratava de um sequestro, com medo. E aí levaram o esposo dela. E ela não ficou sabendo onde ele estava. Entendeu? Ela ficou chorando, desesperada, pensando o pior sobre o marido dela. Né? Muito bem. Quando o advogado Sebastião de Paula Coelho passou a informação de que o irmão de Lula estava preso, veja embaixo aí, na letra verde, o Lula disse assim, está no livro, Lula disse assim para o advogado: porra, o que é que eu vou ficar fazendo no Japão? Eu não falo inglês, não falo japonês, não gosto da comida japonesa, não entendo porra nenhuma daqui. Vou embora para o Brasil procurar meu irmão. Se me prenderem, foda-se. O Lula respondeu assim. E aí, o Lula retornou ao Brasil logo antes do encerramento do seminário, no dia 17 de outubro de 1975, uma sexta-feira. Uma viagem longa, o Lula ficou muito cansado. E aí descansou no sábado e no domingo. Na segunda-feira, ele foi procurar o irmão dele. Veja agora acima à direita, letra B de bola, Ivene. Ivene era a esposa do Frei Chico, do José Ferreira da Silva, irmão de Lula. A Ivene, que foi testemunha de que policiais arrombaram a casa, entraram e levaram o marido com um capuz na cabeça, ela, desesperada, sem saber onde estava o marido, começou a procurá-lo. Ela foi a hospitais, ela foi a necrotérios, IML, que é o Instituto de Medicina Legal. O Frei Chico não estava lá. Não estava em hospitais, não estava no IML e nem estava em cemitérios, porque os militares matavam e enterravam as pessoas de forma clandestina. Mas não, a Ivene estava desesperada. Cadê meu marido? Cadê meu marido? Aí o Lula, na segunda-feira, foi direto ao quartel-general do 2º Exército, veja aí. Aí o Lula foi lá, a fim de saber, né, se o irmão dele estava preso lá. E ele tentou conversar com o general de Exército Edinardo Dávila Melo. Não conseguiu, mas chegou um enviado dele, um militar do Exército. E esse militar do Exército disse ao Lula que não sabia o paradeiro do irmão dele. Mentiu, sabia, porque onde o irmão dele estava sendo torturado era da responsabilidade do quartel-general do 2º Exército. Muito bem. Aí Lula, desesperado, o Lula continuou procurando o irmão, não é? Aí o Lula foi ao DOPS depois, e lá no DOPS ele encontrou o irmão dele. Ele não encontrou o irmão dele no DOI-CODE, porque ele estava lá preso sob tortura. 15 dias sob tortura e 2 semanas na cadeira do Dragão. Então vamos lá, veja o desenho aí. Eu não sei desenhar. Quem sabe desenhar é o Henrique Agostinho Silvério, que sempre assiste aí a meus vídeos no YouTube. O Henrique Agostinho Silvério, esse aí sabe desenhar. Eu não sei. E ele mora, o Henrique, no lugar em que Lula passou grande parte da vida dele, né? São Bernardo do Campo. Então vamos lá. Veja o desenho aí para você conhecer como era a cadeira do Dragão. Veja que o irmão de Lula, Frei Chico, o irmão de Lula, Frei Chico, ficou 15 dias sob tortura e 2 semanas sofrendo na cadeira do Dragão. E o que era essa cadeira? Veja aí. Eu desenhei aí, tentei desenhar uma cadeira, não é? E aí, sentado na cadeira, o irmão do Lula, o Frei Chico. Veja aí o desenho. Essa cadeira aí, gente, toda de metal, viu? Sem estofadinho, viu? Sem uma esponjinha, viu? Toda de metal. Por quê? Você vai entender agora. Então,
o Frei Chico, os militares na ditadura, amarraram o Frei Chico nessa cadeira aí, as pernas e as mãos, ele ficou sentado aí obrigatoriamente. E aí veja aí a maricota, o nome, maricota, coloquei aí. Maricota era um instrumento que gerava energia. E aí veja o militar torturador aí. O militar aí, ele girava uma manivela e quanto mais rápido ele era nessa manivela, maior era o choque. Então veja aí os fios ligando a maricota à cadeira de metal. E aí o militar, que era cristão, ele girava a manivela. Quando ele girava a manivela rapidamente, o irmão do Lula, o Frei Chico, sofria choques terríveis. Os dentes batendo um no outro, cortando a língua, a boca inchada e o choque comendo. Aí, durante essa tortura, aparecia um médico, veja um médico, hein? Na ditadura. Um médico, ele se forma para quê? Para aliviar o sofrimento das pessoas, não é? Para salvar vidas, não é isso? O médico não se forma para isso, mas os médicos da ditadura militar, não. Ao contrário. Aí, quando o Frei Chico já estava se acabando lá com choques, boca sangrando, eles abriam a boca do Frei Chico, os dentes cortando a língua e jogavam sal ainda, para arder mais ainda. E o militar era cristão, guarde bem isso aí. Pois bem, aí entrava um médico e o médico examinava a pessoa torturada. Veja que absurdo. Um médico, hein? Ele examinava se aquela pessoa torturada ainda aguentava mais cacete. Entendeu? Se não aguentava, ele pedia para reduzir a tortura. Mas se o paciente ainda estava bem, podia aguentar mais choques, aí o médico dizia, tudo bem, pode continuar o choque aí. Esse é o médico do regime militar, viu? Um médico que se forma para outra coisa, não é? Muito bem. Então é isso aí, gente. Aí durante a tortura, quando o Frei Chico saía dessa cadeira aí, ele era interrogado por militares. E nesse momento aí, o Lula estava no Japão, você sabia, né? E o irmão dele sendo torturado aí no Doi-Code. E aí, veja o problema. O militar lá, no interrogatório, ele queria que o Frei Chico dissesse que o Lula não tinha ido ao Japão, e sim à União Soviética, que loucura, a União Soviética, para passar informações para o comunista Luiz Carlos Prestes. O Luiz Carlos Prestes, comunista, estava vivendo na União Soviética. Então, o militar aí estava torturando o irmão de Lula para que ele dissesse que Lula havia ido à União Soviética e não ao Japão. E o Lula, você vê, e o Lula realmente estava no Japão para um seminário lá da Toyota e da Nissan. E aí o Frei Chico disse, olhe, eu nem sei se meu irmão está no Japão. E ele não sabia mesmo. Lula foi ao Japão, o Frei Chico não estava sabendo. Pois ele disse, eu não sei, eu nem sei se meu irmão foi ao Japão. E aí ele voltava a ser torturado. Entendeu, gente? Veja o que é a ditadura militar. Depois aí dessa tortura de 15 dias sendo torturado no Doi-Code, no 36º Distrito Policial, na rua Tutóia, bairro Paraíso, o Frei Chico foi levado, preso também, ao DOPS. Ele saiu do Doi-Code e foi para o DOPS, que é outro órgão também de tortura de sindicalistas, grevistas, etc. E aí, quando ele estava no DOPS,
depois de ter sido torturado durante 15 dias, o Lula apareceu lá no DOPS, o Lula. E aí ele falou com o delegado Domingos Campanella. Veja a formação dos militares aí. Ele falou com o delegado Domingos Campanella. E o livro traz o diálogo, mas eu peguei apenas uma parte aí do delegado falando para o Lula. Veja o tipo de militar na época. Aí o delegado lá, Domingos Campanella, o Lula perguntou a ele assim: doutor, chamou o delegado de doutor, hein? Doutor, eu queria saber se meu irmão está preso aqui, lá no DOPS. Aí o delegado, com aquela ignorância, disse: qual o nome do teu irmão? Ele disse: o nome dele, doutor, é José Ferreira da Silva. Aí, diz o Lula que o delegado pegou o telefone, o delegado, hein? Já sabia que o irmão dele estava lá. Aí o delegado pegou o telefone e simulou, o delegado, hein? Simulou que estava conversando com outra pessoa. Simulou. Ele não estava, o Lula percebeu. Aí o delegado, no telefone, como se estivesse conversando com outra pessoa na frente do Lula, o delegado disse assim, engraçado, olha aí. Olha o que o delegado diz. Ah, esse comunista filho da puta está aí e esteve na União Soviética fazendo cursos? Está bem, obrigado. Veja aí, ele sabia que o irmão do Lula já estava lá, e aí ele simulou esse telefonema aí para outro militar. E veja bem, o irmão de Lula, o Frei Chico, ele era comunista, só que ele nunca pegou armas, nunca pegou revólver, metralhadora, nem um canivete. Entendeu? Ele tinha ideais comunistas, mas ele não era envolvido em revoltas com armas, não. Pois bem, veja agora aí a maluquice do delegado. Veja um delegado dizendo: esse comunista filho da puta, veja a formação dos militares na época. E aí um delegado civil, veja a formação dos caras. E aí, veja, ele dizendo: olha a maluquice. E esteve na União Soviética fazendo cursos, insinuando que o Frei Chico havia ido à União Soviética para fazer cursos lá de guerrilha. Frei Chico nunca foi à União Soviética. Gente, é realmente uma coisa absurda, não é? Muito bem. E ali ele disse para o Lula, sim, que o irmão dele estava lá, o irmão. Mas o irmão continuou preso, obviamente. Aí o Lula foi embora, fazer o quê? Aí o Frei Chico foi depois levado para o presídio do hipódromo. E ali ele ficou até ser solto, depois ele foi liberado. Vamos mostrar isso aí mais embaixo. Quando o Frei Chico foi levado ao presídio do hipódromo, veja abaixo aí, 2 militares do DOI-CODE, 2 agentes do DOI-CODE, levaram da mesma forma o jornalista Vladimir Herzog. Vladimir Herzog era apenas um jornalista, não estava envolvido com movimentos de ressurreição, etc. Então Vladimir Herzog era um jornalista. E aí 2 agentes levaram o Vladimir Herzog. E ele foi depois torturado e morto pelos militares. O Vladimir Herzog. Os militares, para enganarem a população, eles tiraram uma foto do Vladimir Herzog, ali ele morto. E os militares insinuando que ele havia se suicidado. Ele havia pego um cinto, colocou no pescoço e colocou na gradezinha de cima da cela. E ali ele foi morto por suicídio. Os militares pregaram isso aí, só que na verdade eles mataram o Vladimir Herzog e fizeram uma foto lá que não colou. Na foto, a grade é bem baixinha, lá onde o Vladimir estava preso. Não havia condições de ele colocar o cinto e ficar dependurado na grade, porque a grade era bem baixinha.
Então não havia condições de ele, altura para ele se enforcar. Até o cantor Nelson Ned, que era anão, não morreria também, porque a grade era baixinha. Entendeu? Então os militares tiraram essa foto insinuando que o Vladimir havia se suicidado. Não, eles mataram o jornalista Vladimir Herzog. Certinho, gente? E aí no finalzinho, ó, o Frei Chico, depois de passar 15 dias sob tortura no DOI-CODE e 2 semanas na cadeira do Dragão, e depois foi levado para o DOPS, aí no dia 14 de novembro de 1975, veja bem, nesse dia aí, na casa, a Ivene, a esposa do Frei Chico, estava em sua casa, desesperada pela situação do marido. E ali na residência dela chegaram 2 pessoas. Chegaram o Mino Carta, que é o editor hoje da revista Carta Capital, muito amigo de Lula, o Mino Carta, e chegou também o advogado Almir Pazianotto, à procura do Frei Chico. O Almir Pazianotto, na época, era advogado, amigo de Lula. Aí depois ele virou ministro do Trabalho. Eu conheci o Almir Pazianotto aqui em Brasília, pessoalmente, ministro do Trabalho. Eu trabalhei lá, conheci o Pazianotto, e também eu conheci o Pazianotto aqui em Brasília, o Almir, como ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Hoje ele está aposentado. Pois bem, e ali o Mino Carta e o Almir Pazianotto estavam na casa do Frei Chico, conversando com a esposa dele, a Ivene. E quem aparece? Quem foi solto? O Frei Chico. O Frei Chico aparece lá, bate na porta e, para a surpresa da esposa, era o marido, depois de muitos dias sob tortura. Entendeu, gente? É isso aí. Mais um vídeo e muito obrigado.